Presta atenção nisso daqui. Kim Kataguiri falando. Ministros do Supremo Tribunal Federal já dão como certo que vão ser punidos por legislação americana, pelo governo americano, a lei Magnitsky, que para quem ainda não conhece, eu vou expor aqui no vídeo para vocês, né? Basicamente uma legislação americana, mas que é aplicada extraterritorialmente, ou seja, mesmo sendo dos Estados Unidos, ela se aplica a outros países, ela tem sanções previstas para quem não mora nos Estados Unidos, para quem não é cidadão americano, e veja, são poucas as coisas, são poucas as maneiras de se reagir a uma condenação, a alguma aplicação dessa lei se você está no Ocidente, se você está num mundo que utiliza dólares como reserva, que tem relações com empresas americanas, que utiliza, mais importante do que isso, né, o sistema financeiro americano. E o governo Trump já mapeou que a maior parte dos rendimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal não vem dos seus salários ali de cerca de 46 mil reais, mas sim de escritórios de advocacias das suas esposas, ou nos quais as suas esposas são sócias. Eu confesso para vocês que sempre fui muito cético em relação a qualquer atitude do governo americano envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o Congresso americano já vem debatendo há algum tempo, né, enquadrar ministros do Supremo do Brasil nessa legislação. Há um robusto, né, relatório sobre violações à liberdade de expressão que foi analisado pela Comissão de Justiça, Comissão de Inteligência, né, dos Estados Unidos, do Parlamento americano, e agora parece que estamos chegando nos finalmente, que as sanções realmente vão acontecer, porque agora não são mais deputados americanos isolados falando sobre isso. São integrantes do próprio governo Trump e os próprios ministros do Supremo do Brasil já preocupados com essa medida, e eu vou entrar em detalhes aqui para vocês, porque assim, a magnitude dessa punição, assim, o quanto essa lei pode acabar, né, com a vida, com o patrimônio de uma pessoa é maior do que vocês imaginam. A gente vai falar sobre isso. Olha só, então estávamos aqui achando, não vai acontecer nada, não tem nada demais, não sei o quê. Gente, o negócio é mais sério do que nós poderíamos imaginar. O Kim Kataguiri está dizendo que no documento que está sendo julgado, que faz parte das investigações no Congresso norte-americano para aplicar essas leis contra os ministros do Supremo. Primeiro, gente, o parlamento americano considera, sim, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o delegado da Polícia Federal, o PGR do Lula, criminosos. Ponto. Isso aqui é um ponto. No estrangeiro, eles são considerados criminosos. Então, se alguém disser assim, nós temos ministros do Supremo criminosos, nós temos um PGR criminoso no Brasil, nós temos um chefe da Polícia Federal criminoso, se concretizar e essa lei, a Magnitsky, ela for aprovada e for sancionada em cima dos ministros, não só perderão seus patrimônios, terão suas vidas financeiras arruinadas, porque os Estados Unidos já provou que mais do que esses 46 mil reais que eles ganham aqui do Supremo Tribunal Federal em folha de pagamento, o grosso da grana deles vem em dólar, através do escritório de contabilidade de suas esposas. Pelo menos, não sei se todos os ministros, mas uma parte deles. Então, tipo assim, acabou com o negócio deles. Já era. Faturamento já era. Não que 46 mil reais não seja uma boa grana para um Brasil que nós estamos vivendo hoje. Quem ganha 46 mil reais hoje? É ou não é? Fala para mim, você conhece alguém que ganha 46 mil limpinho? Mas isso é uma coisa. Agora, a grana mesmo, a locomotiva do dinheiro que faz desses caras poderosos financeiramente, vai ruir, e o Kim Kataguiri continua explicando. Preste atenção. Russo, né, que fez uma espécie de delação premiada,
Bom, essa foi uma legislação criada lá atrás, né, em homenagem a um russo, né, que fez uma espécie de delação premiada, né, e ensejou a criação de uma legislação para punir. E punir quem? Punir pessoas estrangeiras. É uma legislação específica para estrangeiros, não para americanos, o que, assim, é uma coisa que só pode ser feita com um país com o poder dos Estados Unidos, né? Se o Brasil prevê uma legislação para punir estrangeiros, o resto do mundo dá risada, né? Mas vamos lá. É para identificar e punir estrangeiros que estejam envolvidos em assassinatos extrajudiciais, em tortura, em prisões arbitrárias ou em corrupção em larga escala, especialmente se estiver envolvendo recursos públicos. Ou seja, né, qualquer pessoa para ser punida, ela tem que ser uma infratora. E pela lei americana, porque isso é uma lei, pela lei americana, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão envolvidos nessa. Né, nessa questão de prisões arbitrárias, de tortura, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Paulo Goné foram enquadrados também na questão de tortura, quando eles faziam ali a delação, né, conduziam a delação do Mauro Cid, e também envolve dinheiro público, né? Vamos lá. Vamos lá, essas sanções, quais são os efeitos dessa lei? Primeiro ponto, congelar ativos em território americano. Então, se você tem uma conta corrente com dinheiro nos Estados Unidos, se você tem investimentos na Bolsa Americana, se você tem uma casa nos Estados Unidos, qualquer ativo, qualquer bem que você tenha nos Estados Unidos ficam congelados. Proibição de entrada nos Estados Unidos, cancelamento do visto, né? E impedimento de negócios, de negociações com instituições financeiras americanas. E por que isso é muito mais grave, muito mais pesado do que parece? Você pode me perguntar, bom, basta, né, esse ministro do Supremo não ter ativos nos Estados Unidos, nunca querer viajar para os Estados Unidos. Tá tudo pronto. certo. Essa lei não tem consequências maiores. Se, né, esse ministro mantém contas, patrimônio na Europa, né, na Ásia, eu pensava isso. Se ele viaja para outros países que não os Estados Unidos, você pode me dizer que pouco importa a aplicação dessa legislação. Mas tem um detalhe muito importante, que é o último ponto que eu coloquei para vocês sobre instituições financeiras americanas, né? A lei Magnitsky, ela inclui nesse ponto de instituições financeiras o sistema SWIFT, que é o sistema financeiro internacional. É um sistema que conecta bancos do mundo inteiro, inclusive bancos brasileiros, para transferências internacionais. Para você estar no SWIFT, o banco precisa seguir regras de compliance global, especialmente de sanções dos Estados Unidos, da União Europeia e da ONU. Qualquer banco que tenha ligação com o SWIFT, né, que utilize o SWIFT e que interaja com alguém que seja sancionado, punido pela lei Magnitsky, é punido com multas bilionárias, né? Então você imagina uma multa de bilhão, assim, por mais que o banco tenha muito dinheiro, sair 1 bilhão pelo menos do caixa já é um negócio catastrófico. Perder acesso ao dólar é o fim do banco. Um banco hoje em dia no Ocidente que não tem acesso ao dólar, acabou esse banco não existe mais. Exatamente. E ser banido do sistema financeiro americano. Isso significa que mesmo com contas bancárias em bancos brasileiros utilizam o SWIFT. O que significa que ministros do Supremo, esposas de ministros do Supremo não poderão ter patrimônio sequer em bancos brasileiros. Eita. Esse é o nível de sanção em que as coisas chegam, né? E aí, claro que o banco vai ter um conflito, mas esse conflito me parece claro qual que é o lado que o banco vai ficar, porque de um lado tem um ministro do Supremo muito poderoso que pode causar prejuízos ao banco, mas de outro lado tem o governo americano que pode impedir que o banco faça transações internacionais, não tem acesso ao SWIFT e impedir que o banco faça transações com base em dólar. Isso é o fim de qualquer... Vocês entenderam como que o negócio para eles vai ficar pequeno? Os camaradas, resumindo, não vão poder ter conta no banco. Não vão poder ter conta em banco. Não vão poder viajar para nenhum lugar da Europa, por exemplo,
nunca vão poder mexer com dólar, fazer transação em dólar, comprar dólar para poder viajar e colocar em um cartão internacional. Você precisa ter um cartão internacional para você viajar, seja se você for para a Europa, para onde você for. Olha que situação dos ministros. Por isso que eles estão apavorados. Qualquer banco. Nenhum banco sobrevive sem utilizar o SWIFT e sem ter acesso ao dólar no Ocidente, ainda mais no Brasil, que é um país pobre, é um país subdesenvolvido. Agora, eu preciso falar para vocês que ter uma reação, ter uma sanção ao Supremo por parte de uma nação estrangeira me causa vergonha. E não me causa vergonha pela conduta dos ministros do Supremo, porque a conduta dos ministros do Supremo não me causa vergonha. Aqueles que abusam do seu poder no Supremo me causam indignação. O que me causa vergonha é nós, enquanto nação, não termos um parlamento, nós não termos um Senado que responsabilize ministros do Supremo pelos seus abusos. E da gente precisar, como se fosse um pedinte, como se fosse um mendigo institucional, pedir para que haja uma reação dos Estados Unidos, porque nós não temos nenhuma população mobilizada a ponto de tornar inevitável que a classe política tome uma atitude em relação ao abuso do Supremo Tribunal Federal, e muito menos um Senado que tenha bolas para tomar atitudes, né, de responsabilizar quem comete crime de responsabilidade. Mas aqui eu quero defender a população do deputado, porque na verdade, deputado, me desculpa, mas não é a população que tem que tomar nenhum tipo de atitude, não. Quem tem que tomar atitude são os senhores. Quem tem que tomar atitude são os senhores deputados, inclusive o senhor, seu partido, o parlamento. Parabenizo o senhor por sua humildade de reconhecer que nós temos um parlamento calça frouxa. E eu já falei isso aqui no canal, que é uma vergonha que o parlamento americano de outro país que teve que dar um sossega-leão, né? Uma lei para arregaçar, um regaço de lei. Eu vou falar uma coisa, se esses caras tivessem um pouquinho mais de poder, esses caras estavam tudo na cadeia. Eles colocavam esses caras na cadeia aqui, se eles tivessem alguma lei referente. É que não existe, né? É que não existe. Mas essa pancada que o parlamento americano deu, né, mostra que nós, o povo brasileiro, estamos a pé de representantes. Todo mundo, nós da direita, estamos a pé de representantes. Todos aqueles que nós votamos, sabe, tudo bem que tem alguns aí que estão falando, que falam, mas assim, sabe, é muito discurso, sabe, é muito discurso, pouca ação. O povo não tem que provar nada. O povo lotou agora recentemente a Copacabana, o povo lotou a Avenida Paulista. Se tiver qualquer outra convocação do Bolsonaro, lota de novo. Na verdade, o povo está mobilizado nas redes sociais, o povo está mobilizado nas famílias, nos grupos de família, nos supermercados. Chega em qualquer família aí, senta numa sala de uma família aleatória. Família aleatória, para teu carro aí, vem para o interior, senta ali onde tem um pai trabalhador, tem uma mãe, os filhos na faculdade, um filho que trabalha, uma criança, senta, põe todo mundo ali na sala, deputado, pega seu celular, faz uma live, o senhor vai ver se o povo não está mobilizado. O povo está mobilizado e decidido que nós não queremos mais PT no governo, né? Só que, infelizmente, o povo também é acuado pelo sistema. O povo é ameaçado de perder rede social, é ameaçado de ser preso. Nós temos uma primeira-dama que acabou de dizer que ela gostaria de importar da China, o modelo da China, sobre o TikTok, que segundo os chineses, o problema não é o TikTok existir, mas quem infringe qualquer lei aqui na China vai preso. Aí a Janja falou, ótima ideia, né? Vão prender. Então é isso que nós temos um presidente comunista, né? Apoiador de ditador, uma primeira-dama que é o mais puro suco do autoritarismo, né, do totalitarismo, é essa primeira-dama, e o que vocês estão fazendo é que é o problema. Na verdade, falta habilidade política de vocês de se organizarem aí, de enquadrar
o Hugo Mota na Câmara Federal e o Alcolumbre no Senado Federal para fazer alguma coisa. Essa que é a verdade, né? Na verdade, eu sei que vocês discursam, que vocês falam, mas falar, meu amigo, até papagaio fala. Desculpa, até papagaio falar, nós estamos falando aqui, ué. Nós estamos falando aqui, ué. Muitas vezes com muito mais aguerridos do que vocês, sem ter mandato nas costas. Agora, vocês não, vocês têm a caneta, vocês têm a possibilidade de fazer projeto de lei, de sancionar. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Bom, esse vídeo está completo na página do deputado, né? Do Kim Kataguiri. E assiste lá, ele dá muito mais detalhes aqui sobre o vídeo. O principal eu já coloquei para você, mas ele traz mais alguns detalhes importantes para você acompanhar. Shalom.